Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Adriana Arte Crochê. E no vídeo de hoje a gente vai fazer esse tapete lindo. Minha gente, ficou um luxo. Eu gostei bastante do resultado, eu espero que vocês gostem também. No meu ponto, o meu tapete ficou medindo 80 centímetros no comprimento por 52 centímetros de largura. Ficou pesando 550 gramas, certo? E para confeccionar o meu tapete, eu usei fios número 6, agulha de número 3,5, certo? Para todos eles eu usei agulha de número 3,5, usei barbante na cor cru, usei barroco Max Color número 6, esta cor aqui é o 7207, usei também o verde militar número 6, essa cor é a cor 5718, certo? Se você não for inscrito aqui ainda no canal, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações para todos. Assim o YouTube lhe notifica sempre que eu postar vídeo novo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, compartilha com mais pessoas para que mais pessoas possam alcançar o meu canal. Ficarei muito grata por cada um de vocês. Então é isso, vamos lá para o nosso passo a passo. Então vamos lá. Aqui para iniciar eu vou fazer o meu nozinho inicial, eu pego o fio, dou uma girada dessa forma, giro e faço aqui um nozinho para prender aqui a nossa pontinha. Feito isso, a gente vai fazer um cordão com 50 correntinhas. Trabalhei aqui, ó, 50 correntinhas, agora eu laço o fio aqui na agulha, lacei e vou contar dessa correntinha que tá atrás da agulha, eu vou contar 1, 2, 3, 4. Na quarta correntinha a gente faz um ponto alto. Laço, venho na próxima corrente, faço um ponto alto. Venho na próxima, faço um ponto alto. E assim eu vou trabalhar todo o meu cordão de corrente fazendo um ponto alto para cada correntinha de base. Trabalhei aqui todo o meu cordão de corrente, fazendo ponto alto para cada corrente de base. A gente fica com um total de 48 pontos altos, contando com essas correntes que a gente virou aqui no início. Então, a gente tem 48 pontos altos. Agora, a nossa volta, para formar aqui a nossa volta, a gente vai fazer 6 pontos altos. Nesse mesmo espaço que a gente tem o último ponto alto aqui da lateral, certo? Nessa mesma correntinha, aqui a gente vai trabalhar mais 6 pontos altos. Faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, trabalhei aqui, ó, 6 pontos altos, todos no mesmo lugar, junto com esse último ponto que veio aqui da lateral, a gente trabalhou 6 pontos altos, que é para formar aqui a nossa volta. E agora, a gente vai fazer já o primeiro ponto aqui da parte da lateral. O primeiro ponto a gente faz aqui, ó, no mesmo espaço também. Por quê? Porque nesse último espaço a gente já tem o último que veio da lateral, então a gente faz o primeiro também aqui, certo? E aí a gente fica com 8 pontos altos aqui, ó, nessa última correntinha. 8 pontos altos, sendo 6 que forma a parte oval, o último que vem da lateral e o primeiro que já inicia aqui a nossa parte da lateral também, certo? Então, aqui a gente fica dessa forma. Agora, aqui na lateral, a gente trabalha ponto alto em cima de ponto alto até eu chegar na volta novamente. Aqui eu vou fazendo ponto em cima de ponto até chegar na volta. Quando chegar na volta, eu retorno pra gente dar continuidade, certo? Chegando aqui na volta, eu retorno. Trabalhei aqui toda a minha lateral, ponto alto em cima de ponto alto. Chegando aqui no final, a gente tem aquelas correntinhas, que é o primeiro ponto aqui da nossa lateral. Venho nessa primeira corrente aqui, ó. Na primeira corrente, faço aqui o meu último ponto alto. Então, aqui a gente termina a nossa lateral, certo? 48 pontos.
Agora a gente vai fazer a volta. Nesse mesmo espaço, nessa mesma correntinha, a gente vai fazer a nossa volta, que é 6 pontos altos. Então, vou fazer 6 pontos altos aqui nessa mesma correntinha. 2, 3, 4, 5 e 6. Trabalhei aqui, ó, meus 6 pontos altos, formando aqui a nossa volta, ficando dessa forma. Então, aqui a nossa base, a gente tem 48 pontos na lateral e 6 pontos na volta de cada lado. Feito os 6 pontos altos, a gente fecha com um ponto baixíssimo nessas correntinhas que a gente tem aqui, ó. Então, eu venho na última corrente e fecho com um ponto baixíssimo, que é o primeiro pontinho aqui da nossa lateral. Então, a gente fica dessa forma, 48 pontos na lateral e 6 pontos na parte oval, certo? Agora aqui, a gente já está no primeiro ponto aqui da nossa lateral, no primeiro. Eu vou subir duas correntes, aí laço, eu venho no próximo ponto, no segundo ponto, puxo o fio e aqui eu vou tirar só a primeira laçada do ponto, ficando assim com duas laçadas na agulha. Laço novamente, venho aqui no terceiro ponto, puxo o fio, vou tirar só a primeira laçada e aí a gente fica assim, ó, com 3 alças na agulha e fecho todas de uma vez, ficando assim com 3 pontos altos fechados junto. Fechei os 3 pontos altos juntos, eu vou fazer duas correntes, laço, e aí eu já venho no próximo ponto, vou puxar o ponto e tiro só a primeira laçada. Laço novamente, venho no próximo ponto, tiro só a primeira laçada. Laço novamente, venho no próximo ponto, tiro só a primeira laçada. Agora, a gente tira todas de uma vez, ó. Ficando assim, mais 3 pontos altos fechados juntos. Fechei os 3 pontos altos juntos, faço duas correntes, laço e vou repetir. Venho no próximo ponto, tiro um ponto pela metade, só a primeira laçada, laço novamente, venho no próximo ponto, tiro só a primeira laçada, laço novamente, venho no próximo ponto, tiro só a primeira laçada. Então, eu fiquei com 4 alças na agulha, um de cada ponto de base e uma que é das correntinhas que a gente veio. Então, agora eu fecho todos de uma vez. E aí, a gente vai fazendo dessa forma aqui na nossa lateral, certo? Faço duas correntes, laço, venho no próximo ponto, tiro um ponto pela metade, laço, venho no próximo, um ponto pela metade, laço, e no próximo, mais um ponto pela metade. Agora, eu fecho todos de uma vez. Vou trabalhar toda a minha lateral dessa forma, chegando aqui na parte oval, eu retorno. Trabalhei aqui toda a minha lateral da forma que eu falei pra vocês, pelos 48 pontos, a gente foi fazendo grupinho de 3 pontos altos fechados juntos, separado por duas correntes. A gente ficou com um total de 16 grupinhos de 3 pontos altos fechados juntos, certo? Chegando aqui na volta, olha, repare que o último grupinho fica no último ponto já, o último ponto aqui já fica no último ponto aqui da nossa lateral. Agora, a gente vai trabalhar nesses 6 pontos altos que a gente tem aqui na volta. Então, faço aqui as minhas duas correntes, laço, venho no primeiro ponto dos 6 que eu tenho e nele eu vou fazer 3 pontos fechados junto, todos no mesmo ponto. Tiro o primeiro pela metade, laço, venho no mesmo ponto, puxo o fio, tiro um ponto pela metade, laço, venho no mesmo ponto, mais um ponto pela metade. Fiquei com os 3 aqui, ó, inacabado, e agora eu fecho os 3 de uma vez, ficando assim. Então, fiz os 3 fechados juntos, mas no mesmo ponto. Faço aqui as duas correntes. Fiz duas correntes, laço, venho no segundo ponto dos 6 que eu tenho. Vou fazer da mesma forma. Puxo o primeiro ponto, tiro só a primeira laçada. Laço, venho no mesmo ponto de base, puxo o segundo ponto, só a primeira laçada. Laço, venho no mesmo ponto de base, puxo aqui o meu terceiro ponto, tirando só a primeira laçada.
E agora eu fecho os 3 de uma vez, ó, dessa forma. Faço 2 correntes, venho pro terceiro ponto. O terceiro ponto da mesma forma. Tiro o primeiro ponto só pela metade, laço, venho no mesmo ponto, puxo um ponto mais um pela metade, laço, no mesmo ponto, puxo o meu terceiro, só a primeira laçada. Aí agora eu fecho os 3 de uma vez. Então, pelos 6 pontos altos, a gente trabalha dessa forma aqui. E a gente fica com 6 grupinhos aqui na volta, 6 grupinhos de 3 pontos altos fechados juntos, separado por 2 correntes. Então, trabalhei aqui a parte da volta, olha, a gente fica com 6 grupinhos, porque a gente fez um grupinho em cada ponto de base que a gente tem aqui na volta. Eu fiquei 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 grupinhos de 3 pontos altos fechados junto, separado por 2 correntinhas, certo? Agora, a gente trabalha aqui na lateral da forma que a gente fez aqui, ó, no primeiro lado. Faço aqui as 2 correntes. E aí, a gente vai fechar os 3 pontos altos fechados junto, mais um em cada ponto de base. Então, venho no primeiro ponto aqui da lateral, puxo o meu ponto só a primeira laçada, laço, venho no segundo ponto, puxo o meu ponto só a primeira laçada, laço, venho no terceiro ponto, puxo o ponto só a primeira laçada. E aí, eu fecho agora todos de uma vez. Então, na lateral, a gente trabalha da forma que a gente fez aqui no primeiro lado. Faço 2 correntes e vou repetir novamente meu grupinho de 3 pontos altos fechados juntos. Vou trabalhar aqui toda a minha lateral, chegando aqui na parte oval, vocês vão fazer da mesma forma que a gente fez desse lado aqui, certo? E aí, chegando no finalzinho, eu retorno. Trabalhei aqui toda a volta, da forma que eu falei pra vocês, olha, trabalhei aqui a lateral, cheguei aqui na parte oval, trabalhei os 6 pontos, fiquei com 6 grupinhos de 3 pontos altos fechados juntos, separado por 2 correntes, da forma que a gente fez no primeiro lado, certo? Da mesma forma. Chegando aqui no finalzinho, faço aqui as 2 correntinhas, 1, 2. E aí, eu venho aqui, ó, nesses 3 pontos fechados junto e fecho com um ponto baixíssimo. Eu pego aqui nessas 3 alcinhas dos 3 pontos e puxo o fio e aqui eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Então, a gente fica dessa forma aqui, olha, certo? Fechei com um ponto baixíssimo, venho aqui, ó, pra dentro dessa correntinha, dessas 2 correntinhas aqui, desse espaço, vou entrar fazendo um ponto baixo, um ponto baixo, mais uma corrente, dessa forma, aí eu laço, venho no mesmo espaço, puxo o ponto só a primeira laçada, laço, puxo o ponto só a primeira laçada. Novamente, eu fiquei com 3 laçadas na agulha e 3 pontos altos inacabados. Agora, eu fecho os 3 de uma vez, ficando dessa forma. Fechei os 3 pontos altos juntos, vou fazer 2 correntes, laço e passo pro próximo. Pulo aqui os 3 pontos fechados juntos, venho no espaço de correntinha, vou fazer meus 3 pontos altos fechados junto. Tirei o primeiro só a primeira laçada, laço, puxo o segundo ponto e tiro só a primeira laçada, laço, o terceiro ponto, puxo e tiro só a primeira laçada. Fiquei aqui com os 3 pontos inacabados, agora a gente fecha os 3 de uma vez, ficando assim. 2 correntes e passo pro próximo espaço e vou fazer a mesma repetição de 3 pontos altos fechados juntos, ó. O segundo só a primeira laçada, puxo aqui o meu terceiro ponto, só a primeira laçada. Dessa forma, aí eu fecho os 3 de uma vez. A gente trabalha toda a lateral dessa forma, chegando aqui na volta, eu retorno. Prontinho, trabalhei aqui toda a minha lateral da forma que eu falei pra vocês. Para cada espaço de 2 correntinhas que a gente tem, a gente fez 3 pontos altos fechados juntos, separado por 2 correntes. Aqui, o último eu fiz aqui, ó. Eu tenho esse último bloquinho da parte oval, nesse espaço de correntinha do último bloquinho por primeiro aqui da parte oval, a gente fez o último bloquinho, certo? Então, agora, aqui na parte oval, a única diferença é que a gente vai fazer 3 correntes ao invés de 2, como a gente estava fazendo. Então, vou fazer 1, 2, 3.
3 correntes, laço, e aí eu passo para o próximo espaço e vou fazer meus 3 pontos altos fechados junto. Puxo o primeiro, só a primeira laçada, puxo aqui o meu terceiro, só a primeira laçada. Ó, ficando 3 pontos inacabados, fecho os 3 de uma vez, dessa forma. Aí faço 3 correntes, laço, faço aqui, ó, pro próximo, passo pro próximo e vou fazer meus 3 pontos altos fechados juntos, da mesma forma que a gente já vinha trabalhando. Fecho os 3 de uma vez, faço 3 correntes. Então, aqui na parte oval, a única diferença é que a gente vai fazer 3 correntinhas aqui para dar espaço. Então, trabalhei aqui a parte oval do nosso tapete, a gente ficou dessa forma aqui. Aqui na parte oval, a gente fica com 6 espaços de 3 correntinhas, certo? 6 espaços. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 espaços de 3 correntinhas. Agora, aqui a gente trabalha a parte da lateral, fazendo apenas 2 correntes. Faço 2 correntes, passo para o próximo espaço e vou fazer meus 3 pontos altos fechados juntos. Fiz os 3 pontos fechados juntos, 2 correntes. Então, aqui você vai trabalhar toda a parte da lateral, da forma que a gente trabalhou desse lado. Chegando na parte oval, você vai fazer da mesma forma que a gente fez aqui, com três correntinhas de espaço entre um motivo e outro, certo? Aqui na parte oval. Chegando no final da volta, eu retorno. Finalizando aqui a nossa volta, olha, fiz aqui a volta da forma que a gente fez no primeiro lado, trabalhei aqui toda a lateral e trabalhei aqui a parte oval, da forma que a gente fez aqui do primeiro lado. Chegando aqui no finalzinho, a gente faz 2 correntinhas e venho aqui, ó, nessas 3 alcinhas aqui desse primeiro motivo onde a gente iniciou e aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Ficando dessa forma aqui. Fechei com um ponto baixíssimo, entro aqui nesse espaço de 2 correntes, fazendo um ponto baixo e mais 2 correntes para ficar a altura de um ponto alto. Fiz o ponto alto, faço uma correntinha para virar. Laço, no mesmo espaço eu faço mais um ponto alto. Ficando assim, um ponto V. A gente fez um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo lugar. Aqui eu não faço correntinha de espaço, eu já laço o fio, passo direto para o próximo espaço de correntinha, fazendo um ponto alto. Fiz um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo lugar. Ficando dessa forma aqui, ó. Laço, não faço correntinha de espaço, laço, passo para o próximo espaço da frente, faço um ponto alto. Uma corrente, laço, mais um ponto alto no mesmo lugar. Laço, passo para o próximo, um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo lugar. Dessa forma que a gente trabalha toda, que é a lateral. Quando chegar na parte oval, eu retorno para a gente dar continuidade. Trabalhei aqui, ó, toda a parte da lateral, dessa forma, fazendo ponto V para cada espaço de 2 correntinhas que a gente tinha. Aí, a gente chegou aqui na parte oval, que é aqueles espaços, 6 espaços que a gente tem 3 correntinhas. Então, aqui, para passar para a parte oval, a gente faz uma corrente, laço. Aí, eu venho aqui no meu primeiro espaço de 3 correntinhas e vou fazer 3 pontos altos. 2, 3. 3 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 correntes. 2 correntes, laço, passo para o próximo, vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 pontos altos. 2 correntes, passo para o próximo e vou fazer 3 pontos altos. Então, aqui na parte da volta, a gente trabalha dessa forma. Para cada espaço que a gente tem 3 correntinhas, a gente vai fazer 3 pontos altos separado por 2 correntes.
Trabalhei aqui, ó, a parte oval, da forma que eu falei para vocês. Para cada espaço de corrente, a gente fez 3 pontos altos, separado por 2 correntinhas. E aí, a gente fica com 6 bloquinhos de 3 pontos altos, certo? Dessa forma. Aqui, para passar para a parte oval, a gente faz uma corrente, como a gente fez aqui para entrar. Então, a gente faz uma corrente, laço, e aí eu venho aqui, ó. Aqui já é o meu primeiro espaço aqui na parte reta do meu tapete. Faço um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo lugar. Aí aqui a gente vai trabalhar da forma que a gente trabalhou do primeiro lado. Fiz o ponto V, que é um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto, já laço e venho direto no próximo espaço da frente. Faço um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. Novamente, eu fiz o ponto V, laço e passo para o próximo. Um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. Então, dessa forma, a gente vai trabalhar aqui a volta, olha. Vou terminar aqui a minha lateral, da forma que a gente fez no primeiro lado. Chegando aqui na parte oval, a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez desse lado aqui. Para cada espaço de 3 correntinhas, a gente vai fazer 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, 2 correntes, mais 3 pontos altos, certo? Chegando aqui no final, eu retorno. Finalizando aqui a nossa voltinha, olha como que a gente ficou. Eu fiz aqui a parte oval da forma que a gente fez no primeiro lado e tá assim, lindíssima. Cheguei aqui no final, fiz aqui uma corrente, trabalhei aqui o meu primeiro espaço, que a gente tinha iniciado aqui no segundo, trabalhei meu ponto V aqui no primeiro espaço, e agora a gente fecha com um ponto baixíssimo aqui nesse primeiro ponto. Eu tenho um ponto baixo, a primeira corrente, eu venho na segunda e fecho com um ponto baixíssimo. Então, assim a gente finaliza essa volta. Agora, a gente entra aqui, ó, dentro do ponto V, fazendo um ponto baixo, e vou fazer mais 2 correntes para ficar à altura de um ponto alto, ó, dessa forma, mais uma corrente que é para virar. Laço, no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. Aqui na lateral, a gente vai repetir ponto V dentro de ponto V. Ó, fiz o ponto V, já laço, passo direto para o próximo ponto V. No espaço de uma correntinha, a gente faz um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, a gente está fazendo, ó, ponto V dentro de ponto V. Fiz o ponto V, laço, passo para o próximo. Faço um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo lugar. Laço e passo para o próximo. Um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, aqui na lateral, a gente trabalha dessa forma. Ponto V dentro de ponto V. Chegando aqui na parte oval, eu retorno. Trabalhei aqui, ó, toda a minha lateral, ponto V dentro de ponto V, da forma que eu falei para vocês. Chegando aqui na parte oval, a gente repete aqui a correntinha, faz uma corrente, laço, e aí eu venho aqui. No primeiro ponto dos 3, eu faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. E no terceiro, a gente faz 2 pontos altos, que é o nosso aumento. Então, agora o nosso grupinho fica com 4 pontos altos, dessa forma. Aí, eu vou repetir aqui as 2 correntes. 1, 2. Passo para o próximo bloquinho. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto. No segundo, um ponto alto. No terceiro, eu faço 2 pontos altos, ficando com 4 pontos altos dessa forma. Aí, faço 2 correntes e passo para o próximo bloquinho de 3 pontos altos. No primeiro ponto, faço um ponto alto. No segundo ponto, faço um ponto alto. E no terceiro, faço 2 pontos altos. Então, dessa forma, a gente trabalha aqui os 6 bloquinhos de 3 pontos altos que a gente tem. Para cada um deles, a gente repete ponto em cima de ponto, os 2 primeiros, e no terceiro a gente faz 2 pontos altos juntos. 2 correntes, repete a mesma coisa no próximo bloquinho, certo? Vou trabalhar aqui a parte oval, chegando aqui eu retorno.
Trabalhei aqui, ó, a parte oval, da forma que eu falei pra vocês. Então, os 6 grupinhos que a gente tinha de 3 pontos altos, todos eles agora ficaram com 4 pontos altos. Porque sempre no último ponto a gente faz o aumento, que é 2 pontos altos juntos, certo? Separado aqui por 2 correntes. Então, a gente fica dessa forma aqui, 6 grupos de 4 pontos altos. Aí, aqui a gente repete aqui a correntinha. Faço uma corrente e aqui vou trabalhar aqui a minha lateral, que é ponto V dentro de ponto V. Então, faço ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo lugar. Fiz o ponto V, laço e já passo para o próximo. Faço um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto. Então, dessa forma, a gente vai trabalhar toda a volta. Na parte da lateral, é como a gente trabalhou aqui, ponto V dentro de ponto V. Na parte oval, é da forma que a gente fez aqui no primeiro lado, certo? Todos os bloquinhos de 3 pontos altos passam a ficar com 4 pontos altos. Repete as 2 correntinhas. Finalizando aqui a nossa volta, ficamos dessa forma. Trabalhei aqui a minha parte oval da forma que a gente trabalhou no primeiro lado. Gente, essa base é a coisa mais linda. Eu amo. Chegando aqui no final, fecho com um ponto baixíssimo aqui, ó. Tenho um ponto baixo, a primeira corrente, na segunda eu fecho com um ponto baixíssimo. Então, aqui a gente finaliza mais essa volta. A próxima volta, a gente entra aqui da mesma forma que a gente iniciou. Fazendo um ponto baixo, mais 2 correntes para ficar à altura de um ponto alto, mais uma corrente que é para virar. Laço, no mesmo espaço faço mais um ponto alto. Então, aqui a gente vai repetir. A nossa repetição é ponto V dentro de ponto V. Laço e passo para o próximo ponto V. Faço um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto no mesmo lugar. Repeti o ponto V, laço, passo para o próximo. Faço um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. Então, aqui na lateral é dessa forma. A gente vai fazer ponto V dentro de ponto V. Chegando aqui na parte oval, eu retorno para a gente dar continuidade. Trabalhei aqui, ó, a parte da lateral, ponto V dentro de ponto V, a gente tá dessa forma aqui. Chegando aqui na volta, vou repetir uma corrente e venho aqui direto no bloquinho. No primeiro ponto, eu faço um ponto alto, no segundo ponto, um ponto alto, no terceiro ponto, um ponto alto e no quarto e último a gente repete o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Então, agora o nosso bloquinho, que era 4 pontos altos, passa a ficar com 5 pontos altos dessa forma. Faço aqui as 2 correntes, laço e passo para o próximo. No primeiro ponto, um ponto alto, no segundo, um ponto alto, no terceiro, um ponto alto e aqui no quarto, 2 pontos altos no mesmo lugar. Então, aqui na parte oval, a gente vai trabalhar dessa forma aqui, ó. Sempre no último ponto alto, a gente faz o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. E aí, aumenta um ponto em cada motivo. Antes, a gente tinha 3, na próxima ficou com 4. Agora, nessa volta, a gente fica com 5, porque sempre no último ponto a gente faz o aumento. Aí, você repete 2 correntinhas e repete aqui o motivo. Vou fazer aqui a parte oval e eu retorno. Prontinho, trabalhei aqui, ó, minha parte oval da forma que eu falei pra vocês. Então, cada motivo agora a gente ficou com 5 pontos altos, porque a gente fez ponto em cima de ponto e sempre no último ponto a gente tem o aumento, que é 2 pontos altos no mesmo lugar. E cada um deles a gente faz da mesma forma, todos com 5 pontos altos, separado aqui por 2 correntes. Chegando aqui no final, a gente já inicia a nossa parte reta aqui do nosso tapete, com uma corrente. E aí, eu já venho aqui, ó, direto dentro do ponto V e vou repetir o ponto V. Faço um ponto alto, uma corrente, mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. Fez o ponto V, passo para o próximo. Um ponto alto, uma corrente,
mais um ponto alto aqui no mesmo lugar. E essa, minha gente, vai ser a repetição aqui da nossa base, certo? Na parte reta, aqui na parte da lateral, a gente vai repetir sempre ponto V dentro de ponto V, da forma que a gente está fazendo. Aqui na parte oval, vai ser sempre assim, ó. Ponto em cima de ponto, sempre no último a gente faz o aumento. Duas correntes, ponto em cima de ponto, no último pontinho a gente faz o aumento, que é 2 pontos no mesmo lugar. Duas correntes, ponto em cima de ponto e sempre no último a gente faz o aumento. Eu vou fazer essa repetição de voltas até eu ficar com 8 voltas, contando a partir desses bloquinhos de 3 pontos altos que a gente tem, certo? Contando a parte deles, daqui ó, 1, 2, 3. A gente está na terceira, vou terminar essa terceira volta e vou fazer mais voltas até eu completar 8 voltas, certo? E aí eu retorno para a gente dar continuidade. Prontinho, minha gente, eu fiz aqui, completei 8 voltas da forma que eu falei para vocês, contando a partir dessa volta aqui, ó, dos 3 pontos altos. Então, a partir dela, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 voltas e a gente ficou dessa forma que é a nossa base. Então, cheguei aqui no finalzinho, olha, já fiz aqui meu último ponto V. E aí, eu vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no nosso primeiro pontinho onde a gente iniciou. Então, aqui em cima, ó, em cima eu venho e fecho com um ponto baixíssimo, ficando dessa forma. Nessa oitava volta aqui, em cada motivo a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente ficou com 10 pontos altos em cada motivo nessa oitava volta, certo? Eu fechei aqui com um ponto baixíssimo, agora eu dou uma corrente, vou dar uma corrente, e aqui eu vou cortar esse fio pra gente trabalhar a próxima volta. Certo? Então, vocês cortam aí o de vocês, ficando dessa forma aqui. Agora aqui, a nossa próxima volta vai ser toda em pontos altos, certo? Toda em pontos altos. Vou fazer aqui o meu nozinho inicial para prender aqui o meu fio. E vou iniciar aqui, nessa correntinha que a gente tem aqui, ó. Onde separa a parte da lateral da parte oval. Então, eu venho nela e vou fazer um ponto baixo mais uma corrente que é para ficar à altura de um ponto alto. Fiz aqui um ponto baixo mais uma corrente, fica à altura do meu primeiro ponto alto. Laço, venho em cima do ponto e vou fazer um ponto alto. Venho dentro do ponto V, nesse espaço de uma corrente, faço um ponto alto. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Venho no próximo ponto, faço um ponto alto. Aqui, ó, já tô aproveitando e escondendo essas pontinhas que fica aqui, certo? Então, vocês já vão escondendo a de vocês aí também. Venho dentro do ponto V, nesse espaço de uma corrente, faço um ponto alto. Em cima do ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Dentro do ponto V, um ponto alto. Então, a gente vai trabalhar dessa forma aqui, ó. Ponto em cima de ponto, no espaço de uma corrente, um ponto, ponto em cima de ponto, dentro do ponto V, que é o espaço de uma corrente, um ponto alto. A gente vai trabalhar aqui toda a nossa lateral. Chegando na parte oval, eu retorno. Então, trabalhei aqui toda a minha lateral, ponto alto em cima de ponto alto, sempre no espaço aqui de uma corrente, que é dentro do ponto V, a gente também fez um ponto alto, certo? Então, a gente ficou dessa forma aqui, olha. Fiz aqui meu último ponto nesse espaço de uma correntinha. Aqui na parte oval é da mesma forma, ponto alto em cima de ponto alto e você vai respeitar aqui os aumentos, certo? Então, até chegar no nosso aumento, a gente vai fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Venho
fazendo ponto em cima de ponto, até chegar no nosso último pontinho. Cheguei aqui no meu último ponto, olha. No último ponto, a gente vai repetir o aumento, que é colocar mais um ponto alto no mesmo lugar. Então, aqui a gente repetiu o nosso aumento, certo? Então, fez ponto em cima de ponto, repetiu ponto alto ou aumento em cima de aumento. Aqui a gente tem duas correntes, a gente faz 2 pontos altos. 1, 2, dois pontos altos. E aí chegou no nosso próximo motivo. Nosso próximo motivo a gente vai fazer da mesma forma que a gente fez o primeiro aqui, ó. Ponto em cima de ponto, chegou no aumento, repete o aumento que é lá no último pontinho que a gente tem, certo? Então, a nossa volta vai ser dessa forma. Parte da lateral é ponto em cima de ponto, ponto em cada espaço de uma corrente. Na parte oval é ponto em cima de ponto, respeitando aqui os aumentos. No espaço que tem duas correntes, você vai fazer 2 pontos altos. Vou completar toda a volta dessa forma e eu retorno para a gente dar continuidade. Prontinho, trabalhei aqui, ó, toda a volta da forma que eu falei para vocês, toda em pontos altos, na lateral, ponto em cima de ponto, e no espaço de uma corrente a gente também colocou um ponto alto. Aqui um ponto alto no espaço de uma correntinha, respeitei aqui, ó, fiz ponto em cima de ponto, respeitei aqui todos os aumentos. Nesse espaço que tem duas correntes, a gente fez 2 pontos altos. A gente ficou dessa forma e um total de 252 pontos altos, certo? Nessa volta, 252 pontos altos. Cheguei aqui no final, eu já fiz aqui o meu primeiro ponto, que foi nesse espaço de uma corrente. Nesse último aqui, ó, não esqueçam que tem o aumento, certo? Que é no último motivo aqui da parte oval. Fiz aqui o meu ponto alto, eu fecho com o ponto baixíssimo nesse primeiro pontinho aqui, onde a gente iniciou. Vou dar uma corrente e vou cortar esse fio, que é pra gente fazer a nossa próxima volta. Agora que eu vou trabalhar com o fio na cor âmbar, vocês podem trabalhar aí no fio da preferência de vocês. Vou fazer aqui o meu nozinho inicial para prender o fio. Venho aqui, eu vou iniciar aqui, ó, nesse pontinho aqui onde a gente iniciou a volta anterior. Então, venho nele, aqui eu vou fazer um ponto baixo. Passo essa laçadinha pra cá, que é pra mim já ir prendendo ela. Um ponto baixo, ó. Puxo ela pra cá, assim, e vou fazer mais 2 correntes, que é pra ficar aqui a altura de um ponto alto. Agora, a gente vai fazer o nosso ponto puff. Laço o fio e eu venho aqui, ó, dentro desse ponto baixo, pegando aqui, ó, dentro dele. E vou puxar aqui as minhas laçadas. Ó, puxo uma, alongo, laço novamente, volto aqui dentro do ponto baixo, puxo mais uma, alongo, até ficar na altura das que já tem na agulha, laço novamente, volto dentro do ponto baixo, puxo, alongo, laço novamente, volto aqui dentro do ponto baixo e puxo aqui a minha quarta laçada. Dessa forma aqui, olha. Puxei a quarta laçada, vocês podem fazer também só com 3 laçadinhas, tá? Eu tô fazendo com 4. E aqui eu pulo um ponto de base, a gente está nesse primeiro pontinho aqui, eu vou pular esse segundo, venho aqui no terceiro, olha, venho no terceiro, puxo o fio dessa forma, e agora eu passo aqui, ó, meu fio por dentro de todas essas laçadas que está na agulha. Dessa forma aqui. Passei por dentro de todas, agora eu vou fazer 2 correntes, 1, 2. Então, a gente ficou assim, ó, nosso ponto puff. Fiz 2 correntes, vou fazer o ponto puff novamente. Laço o fio na agulha. E agora, a gente pega aqui, ó, por baixo dessas laçadas, abraçando esse ponto baixo que a gente fez. Então, ó, aqui, tá vendo? Ó, abraçando, pegando aqui, ó, por trás desse ponto baixo. Puxo aqui a minha primeira laçada, alongo, laço, volto, puxo aqui a minha segunda laçada, alongo, laço, volto aqui, puxo aqui a minha terceira laçada,
laço, volto aqui no ponto baixo e puxo aqui a minha quarta laçada. Deixa bem ajeitadinho que é pro ponto ficar bem feitinho. Puxei aqui a minha quarta laçada, pulo um ponto de base e no próximo venho, puxo o fio dessa forma aqui, olha. E agora eu passo por dentro de todas elas de uma vez, ficando dessa forma. Passei por dentro de todas, faço aqui 2 correntes. Aí laço novamente e vou fazer novamente o ponto puff, ó. Venho aqui abraçando esse pontinho baixo, pegando por baixo dessas laçadas aqui, 1, 2, a segunda laçadinha, a terceira, a quarta. Puxei a quarta, pulo um ponto de base, venho no próximo, puxo o fio e passo por dentro de todas. E aí a gente vai ficando assim. Faço 2 correntes e vou repetir tudo novamente. Dessa forma que eu vou trabalhar aqui a minha parte da lateral e chegando na parte oval eu retorno. Prontinho, trabalhei aqui toda a lateral da forma que eu falei pra vocês. Olha como que a gente ficou. Coisa mais linda. Eu amo essa cor, minha gente. Acho linda. Chegando aqui na volta, a única coisa que vai mudar é que aqui a gente estava fazendo 2 correntes e agora a gente vai fazer 3. Então, aqui na parte oval, a única coisa que muda é que aqui a gente faz 3 correntinhas, ó. Fez 3 correntinhas, eu vou fazer o meu ponto puff normal, como a gente já vinha fazendo. Puxo a primeira, puxo a segunda, puxo a terceira e puxo aqui a minha quarta laçada. Puxei a quarta laçada, pula um ponto de base da mesma forma, puxo o fio e aqui eu passo por dentro de todas elas. Ó. Aí faço aqui as 3 correntes. 3 correntes, vou repetir tudo novamente. Puxo uma laçada, puxo a segunda laçada, a terceira laçada e a quarta laçada. Pula um ponto de base, venho na próxima e puxo todas de uma vez. Então, dessa forma, a gente vai trabalhar aqui a nossa volta, certo? Eu vou fazer aqui a parte oval e aí eu retorno aqui no finalzinho da parte oval para mostrar para vocês quantas alcinhas ficou de 3 correntinhas, certo? Trabalhei aqui, ó, toda a parte oval da forma que eu falei pra vocês, fazendo meus pontos puff com 3 correntinhas, aqui em cima. Na parte da lateral a gente estava fazendo com 2, certo? E aí a gente ficou, olha, reparem que a gente eu parei aqui, ó, em cima, fiz o último ponto baixo em cima desse ponto que tá aqui nesse espaço de uma corrente. Eu parei aqui a parte oval. Olha como que ficou. Eu fiquei com um total de 38 alcinha de 3 correntes aqui na parte oval, certo? 38. Aí agora a gente segue fazendo, vai trabalhar aqui toda a parte da lateral, da forma que a gente fez desse lado, com 2 correntinhas, olha. Já terminei aqui a parte oval, agora a gente faz apenas 2 correntes. 2 e vou fazer meu ponto puff aqui normal. Puxo aqui as minhas laçadas, ó, a segunda, a terceira e a minha quarta laçada. Pulo um, venho no próximo, tiro todas de uma vez. E aí faço aqui as 2 correntes. Então, aqui na lateral a gente trabalha com 2 correntes e na parte oval com 3 correntinhas, certo? Vou trabalhar toda aqui a minha volta dessa forma e aí eu retorno pra gente dar continuidade. Finalizando aqui a nossa volta de pontos puff, olha como que a gente tá. Chegando aqui no final, sobra apenas um pontinho, ó, pra gente pular, dá certinho. E aí, eu venho aqui, ó, bem nesse ponto baixo, onde a gente saiu com essas laçadas do primeiro ponto puff. Então, eu venho nesse pontinho baixo mesmo, puxo aqui o meu fio, dessa forma, e aí eu passo aqui a minha laçada por dentro de todos. Olha. Dessa forma. Vou fazer aqui 2 correntes, essas aqui é a primeira aqui da parte da lateral. 2 correntes e venho aqui, ó,
nessas correntinhas aqui. Eu venho nessa primeira que fica bem aqui, na primeira, e vou fechar com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo, eu dou uma corrente e aí eu vou cortar esse fio e arrematar. Então, a gente finaliza a nossa volta de pontos puff dessa forma aqui. Então, agora que a gente finalizou aqui a nossa volta de pontos puff, vocês prestam bem atenção para vocês não errarem aí na base de vocês. Aqui a gente tem 25 espaços de 2 correntes na parte da lateral, certo? 38 espaços, como eu já falei para vocês, 38 espaços na parte oval do nosso tapete. Então, 25 em cada lateral, 38 na parte oval. O que a gente vai fazer aqui para a gente fazer a nossa próxima volta? Olha, a gente vai pegar esse marcador, vou pegar aqui o meu marcador, aqui eu tô no último espaço de 2 correntes, eu vou voltar aqui, ó, nessa primeira alcinha aqui de 3 correntes, certo? Vou colocar o meu marcador aqui nessa primeira alça de 3 correntes, venho do outro lado aqui também e vou voltar o meu marcador aqui na última alça que vem de 3 correntes. Então, aqui de um marcador a outro, a gente vai ficar com 20, a gente tinha 25, a gente vai ficar com 27 espaços, certo? De um marcador a outro. Por quê? A gente estava aqui no último espaço, aqui que vem da lateral, eu tirei daqui e coloquei na primeira alcinha de 3 correntes, já iniciando a parte oval. Da mesma forma, eu fiz aqui, ó, do outro lado. Eu tava aqui no primeiro, que inicia a parte da lateral, eu voltei aqui para esse último espaço que vem da parte oval. E assim a gente fica com 27 espaços aqui entre um marcador e outro. Da mesma forma, eu vou fazer do outro lado. Deixa eu virar aqui com vocês, ó. Vou fazer aqui do outro lado da mesma forma. Vou tirar aqui o marcador onde eu estou, ó. De número 25 e vou colocar aqui na primeira alcinha de 3 correntes, como eu fiz do outro lado, venho aqui também e coloco aqui nessa última, que vem da parte oval. Ficando assim, certo? Então, aqui eu avancei uma casa, coloquei o marcador na próxima e aqui eu voltei uma casinha, certo? Ó. Então, aqui a nossa divisão ficou 27 aqui de um marcador a outro. E aqui ficou, a gente tinha 38, a gente ficou com 36, certo? De um marcador a outro. 36 de um marcador a outro na parte oval, 27 na parte da lateral de um marcador a outro. A nossa próxima volta vai ser toda em pontos altos e eu vou trabalhar com fio na cor verde, certo? Na mesma cor que a gente fez aqui, ó. Faço aqui o meu nozinho inicial. Feito o nozinho inicial, eu venho aqui onde eu coloquei o meu marcador, olha, nessa alcinha aqui onde tá o marcador. Então, vou tirar aqui o marcador e vou iniciar nele. Venho aqui, faço um ponto baixo, mais uma corrente que é para ficar à altura de um ponto alto. Laço, no mesmo espaço vou fazer mais um ponto alto. Então, aqui eu vou ficar com 2 pontos altos. Fiz 2 pontos altos, laço, venho pro próximo. Já vou aproveitar e esconder nessa pontinha aqui de trás. Faço 2 pontos altos no próximo espacinho. 1, 2. Venho pro próximo e faço 2 pontos altos. 1, 2. Venho pro próximo e faço 2 pontos altos. Então, aqui na lateral, até eu chegar no meu outro marcador, por 27 espaços, a gente vai trabalhar de 2 em 2 pontos altos. Para cada alcinha que a gente tem aqui, a gente faz 2 pontos altos até chegar aqui no nosso marcador, certo?
Prontinho, trabalhei aqui toda a minha lateral da forma que eu falei pra vocês, 2 pontos altos para cada alcinha de corrente que a gente tem. Eu trabalhei por 27 espaços. Cheguei aqui, ó, já trabalhei o espaço que eu tenho aqui, o meu marcador. Vou tirar o marcador aqui para não me atrapalhar e a gente vai iniciar aqui a nossa parte oval. Na parte oval a gente vai revezando. Em um espaço, nesse primeiro aqui eu vou fazer 3 pontos altos, 2, 3 pontos altos. No próximo, a gente faz 2, 1, 2. No próximo, a gente faz 3, 1, 2, 3. No próximo, a gente faz 2, 1, 2. Então, aqui na parte oval, por 36 espaços, a gente vai revezando. Em uma alcinha, a gente coloca 3 pontos altos, na outra você coloca 2, na outra 3, na outra 2, na outra 3, na outra 2. E assim a gente vai revezando até a gente chegar aqui, ó, no nosso outro marcador, que dá 36 espaços, certo? Prontinho, trabalhei aqui, ó, toda a minha volta da forma que eu falei pra vocês, sempre revezando. Em um a gente coloca 3, no outro a gente coloca 2, no outro 3, no outro 2. E assim eu trabalhei por 38 espaços aqui na parte oval. Aqui na parte da lateral é da forma que a gente trabalhou no primeiro lado, certo? Só apenas 2 pontos para cada alcinha de base que a gente tem. Então, tirei o marcador e vou fazer aqui meus 2 pontos altos. 1, 2. Fiz 2 pontos altos, passo pro próximo. Faço 1, 2. Então, aqui a gente vai trabalhar a lateral, fazendo 2 pontos para cada alcinha de base, até chegar aqui no nosso marcador. Chegou no marcador, trabalha a parte oval da forma que a gente trabalhou desse lado, por 38 espaços, certo? Vou fazer aqui toda a volta e eu retorno para a gente dar continuidade. Finalizei aqui toda a volta da forma que eu falei para vocês. A gente ficou dessa forma aqui, olha. Chegando aqui no final, eu fiquei com 288 pontos altos, contando com esse primeiro aqui, certo? Contando com ele. Para iniciar a nossa próxima, eu vou eliminar esse ponto aqui, ó. Eu venho direto aqui, eliminando esse primeiro, esse ponto baixo e a correntinha que a gente fez, tá? Eu vou eliminar ele, venho aqui, ó, em cima do segundo ponto e vou fechar com um ponto baixíssimo. Venho no segundo ponto, fecho com um ponto baixíssimo, certo? Aqui eu vou dar uma corrente e vou cortar esse fio. Então, a gente eliminou um ponto, eu vou ficar então com 287 pontos altos, certo? 287. Por quê? Porque eu vim no segundo ponto e fechei com um ponto baixíssimo, eliminando esse primeiro, onde a gente tinha iniciado. Então, a gente fica com 287 pontos altos. A nossa próxima volta, eu vou trabalhar com o fio na cor cru novamente. Vou fazer aqui o meu nozinho inicial e vou iniciar aqui bem em direção a esse ponto que tá nesse espaço de uma corrente. Faço aqui um ponto baixo. Entro fazendo um ponto baixo e uma correntinha para ficar a altura de um ponto alto. Uma corrente, laço, venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Um ponto alto, venho no próximo, um ponto alto, venho no próximo, um ponto alto, e eu vou trabalhar toda a volta fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Não tem aumento na parte oval, certo? É apenas ponto em cima de ponto. Vou fazer toda a volta dessa forma e chegando aqui no final eu retorno. Eu continuo com a mesma quantidade de pontos, certo? 287 pontos. A gente não vai fazer aumento nessa volta, é só ponto em cima de ponto. Trabalhei toda a volta da forma que eu falei para vocês, ponto alto em cima de ponto alto. A gente ficou assim.
ficando com 287 pontos altos, certo? Chegando aqui no final, fecho com um ponto baixíssimo no nosso primeiro pontinho. Eu tenho um ponto baixo e tenho essa correntinha. Venho na correntinha, fecho com um ponto baixíssimo, dessa forma. Agora a gente vai fazer uma volta toda em pontos baixos. Ó, puxo aqui a minha laçada, faço um ponto baixo. Venho no próximo, faço um ponto baixo. No próximo, ponto baixo. No próximo, ponto baixo. E eu vou trabalhar toda a volta fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Não tem aumento, é só ponto baixo sobre ponto alto. Trabalhei aqui toda a volta em pontos baixos, da forma que eu falei para vocês. Chegando aqui no final, a gente tem 287 pontos, né? Chegando aqui no final, para o nosso bico dar certinho na próxima volta, a gente precisa de 286. Então, a gente vai eliminar mais um pontinho aqui, ó. Eu fiz um ponto baixo nesse ponto e eu não vou fazer o ponto nesse aqui, ó. Certo? Não vou fazer ponto baixo nele, nesse primeiro aqui. Então, eu venho aqui, ó, já nesse pontinho aqui, pulando esse, venho nesse e fecho com um ponto baixíssimo. Assim, a gente elimina mais um pontinho baixo e a gente fica com 286 pontos, que é o que a gente precisa aqui para o nosso bico. Então, aqui, já tô com a laçada aqui na agulha, venho no próximo ponto, vou fazer um ponto baixo, dessa forma. Vou fazer aqui 7 correntes. 3, 4, 5, 6, 7. 7 correntes, vou pular 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, prendo com um ponto baixo e vou fazer uma sequência de 5 pontos baixos. Já fiz 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 pontos baixos, vou fazer 7 correntes. 3, 4, 5, 6, 7. 7 correntes, pulo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, prendo com um ponto baixo. Aí venho no próximo, mais um ponto baixo. Venho no próximo, mais um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. E no próximo, mais um ponto baixo. Fiz 5 pontos baixos novamente. Fiz 5 pontos baixos, faço 7 correntes. 3, 4, 5, 6, 7. 7 correntes e pulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, prendo com um ponto baixo. E aí, vou fazer a sequência aqui de 5 pontos baixos, certo? Então, toda a volta a gente vai trabalhar dessa forma. 5 pontos baixos, 7 correntes, pulou 6 pontos de base, no sétimo iniciou aqui os 5 pontos baixos. Toda a volta dessa forma. Finalizando aqui a nossa volta, cheguei aqui no final, já fiz aqui as minhas 7 correntes, vou pular 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo, prendo com um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Fiquei 1, 2, 3, 4, 5 com esse que a gente iniciou. E aí, eu fecho com um ponto baixíssimo aqui, ó. Nesse primeiro pontinho aqui de início, certo? Agora aqui a nossa próxima volta, eu vou entrar aqui fazendo um ponto baixo, mais uma corrente para ficar à altura de um ponto alto. Laço, vou fazer aqui mais 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contando com esse ponto baixo e a correntinha que a gente subiu, a gente fica com 7 pontos altos. Faço uma corrente e vou fazer mais 7 pontos altos aqui, ó, nessa mesma argolinha de 7 correntes. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7. Então, aqui a gente ficou 7 pontos altos, uma corrente, mais 7 pontos altos. Aqui eu tenho 5 pontos baixos. Eu vou aqui, ó, eu vou trabalhar nessa carreirinha de ponto baixo, embaixo desses pontos aqui. Então, eu vou contar 1, 2, no terceiro eu venho nesse pontinho que tá abaixo dele e pego assim, ó, por trás. Faço aqui um ponto baixo em relevo, para prender, ficando dessa forma. Fiz o ponto baixo em relevo, pulo esses 2 pontos que sobrou, laço, venho aqui dentro da minha argola e vou fazer 7 pontos altos. Fiz aqui os 7 pontos altos, eu faço uma corrente, laço, nessa mesma argola eu vou fazer mais 7 pontos altos. E a gente vai ficando assim, ó, 7 pontos altos, uma corrente, mais 7 pontos altos da forma que a gente trabalhou a primeira argolinha. Fiz aqui os 7 pontos altos, eu conto 1, 2, no terceiro, nesse pontinho que tá em direção abaixo dele, pego ele aqui, ó, por trás, fazendo um ponto baixo em relevo. Puxo o fio, faço um ponto baixo, ficando dessa forma aqui. Fiz o ponto baixo, laço, passo para a próxima argolinha de 7 correntes. E vou fazer meus 7 pontos altos, uma corrente, mais 7 pontos altos. Dessa forma, a gente trabalha toda a extensão da volta. Finalizei aqui toda a volta da forma que eu falei para vocês. A gente ficou dessa forma aqui, olha. Chegando aqui no final, já fiz aqui os últimos 7 pontos altos. Pulo o primeiro, o segundo, e aí eu venho nesse terceiro, nesse pontinho que tá abaixo dele, ó. Nesse pontinho que tá abaixo dele, pego ele assim por trás, dessa forma, e aqui eu faço um ponto baixo. Puxo o fio, faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, dou uma alongada aqui, ó, nessa laçada, e já posso cortar aqui o fio. Cortei o fio, já coloquei aqui a pontinha na agulha de tapeceiro para fazer aqui o meu acabamento. Fiz o ponto baixo, cortei o fio e aqui eu tenho o ponto baixo e tenho uma corrente, certo? Eu venho nessas duas alcinhas aqui, ó, que já pertence a esse segundo ponto. Eu venho nessas duas alcinhas de trás para frente, puxo aqui o fio, ó, puxo para juntar aqui. Volto nesse pontinho baixo aqui, ó, pegando essas duas alcinhas do ponto e aqui eu passo por dentro desse outro ponto, levando esse fio aqui para trás, dessa forma. Puxei para trás. Puxei para trás, aqui a gente dá uma ajeitadinha para ficar de acordo com o nosso pontinho. Olha como que fica bem feitinho aqui o nosso acabamento. E aqui eu escondo essa pontinha aqui para baixo, ó, atrás desses pontinhos que a gente fez mesmo. Dessa forma aqui. Agora eu coloco 3 perninhas para cada lado. Eu sempre faço todos os arremates da mesma forma. Passo uma dessas perninhas aqui por outro fio e aqui eu dou 3 nozinhos. Faço um, não muito apertado para não repuxar, e faço mais 2 bem apertadinho. Agora que eu já posso cortar esse excesso de ponta. Então a gente fica, ó, dessa forma aqui. Agora, com o fio verde novamente, faço aqui a minha laçada inicial para prender o fio. E eu venho aqui, ó, vou iniciar trabalhando aqui nesses 5 pontos baixos que a gente tem aqui atrás. Então, eu tenho o primeiro, o segundo e aqui no terceiro eu entro fazendo um ponto baixo, mais 2 correntes que fica a altura de um ponto alto. Fiz a altura de um ponto alto, vou fazer mais 5 correntes. 1, 2, 3,
4, 5. 5 correntes, laço, venho no mesmo pontinho e faço mais um ponto alto. Então, a gente ficou um ponto alto, 5 correntes, mais um ponto alto no mesmo lugar. Ficamos aqui com o ponto V. Vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntes. Eu venho aqui, ó. Nesse espaço que eu tenho uma correntinha, introduzo a agulha aqui, ó, dessa forma, e vou fazer um ponto baixo. Ó. Fiz o ponto baixo, eu vou fazer 5 correntes. 3, 4, 5. 5 correntes, laço, venho aqui nos 5 pontos baixos que eu tenho o primeiro, o segundo, eu venho no terceiro e vou fazer um ponto alto, 5 correntes, 3, 4, 5. 5 correntes, mais um ponto alto no mesmo lugar. Novamente, a gente fez o ponto V. Fiz o ponto V, vou fazer 5 correntes, 3, 4, 5. Venho aqui no meu motivo, nesse espaço aqui onde tem, ó, uma correntinha de espaço, introduzo a agulha aqui e vou fazer um ponto baixo, dessa forma. Ó. Fiz o ponto baixo, faço 5 correntes. 3, 4, 5. 5 correntes, laço, venho aqui, ó, por 5 pontos baixos que eu tenho. 1, 2, no terceiro eu vou fazer o meu ponto V. Então, a gente vai trabalhar toda a volta dessa forma. Finalizei aqui toda a volta da forma que eu falei para vocês. Chegando aqui no final, eu fecho com um ponto baixíssimo. Aqui a gente tem um ponto baixo, a primeira corrente, na segunda eu fecho com um ponto baixíssimo, ficando assim. Fechei com um ponto baixíssimo, que eu entro fazendo um ponto baixo, mais 2 correntes para ficar a altura de um ponto alto. Laço, vou fazer mais 4 pontos altos aqui dentro do meu ponto V. 2, 3, 4. Fiz mais 4 pontos altos, contando com as correntinhas que a gente subiu, a gente fica com 5 pontos altos. Venho aqui nas correntinhas em cima, ó, que é o primeiro ponto, puxo aqui a minha laçada e vamos formar o ponto pipoca. Passo ela aqui por dentro, laçadinha, ó, formando o ponto pipoca. Vou fazer 3 correntes e vou prender com um ponto baixíssimo aqui do ladinho. Ficando assim. Prendi com um ponto baixíssimo, eu subo 3 correntes e vou fazer mais 4 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4. Contando com as correntes que a gente subiu, a gente fica com 5 pontos altos. Venho aqui no primeiro ponto, puxo aqui a minha laçada, formando o ponto pipoca. Dessa forma. Agora, eu vou fazer 8 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 correntes, laço e passo direto para o próximo ponto V que a gente tem. E aqui eu vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 pontos altos, venho no primeiro ponto, puxo aqui a minha laçada, formando o ponto pipoca. Fiz o ponto pipoca, faço 3 correntes, prendo com ponto baixíssimo aqui no ladinho. Prendi com ponto baixíssimo, eu subo 3 correntes e vou fazer mais 4 pontos altos aqui. 1, 2, 3, 4. Contando com as correntinhas que a gente subiu, fica com 5 pontos. Venho aqui no primeiro, puxo aqui a minha laçada, formando o ponto pipoca. Agora, eu faço 8 correntes, 3, 4, 5, 6, 7,
8 correntes, laço, passo para o próximo ponto V e vou fazer aqui as minhas pipocas. Então, dessa forma, a gente vai trabalhar toda a extensão da volta. Finalizando aqui a nossa voltinha, olha como que a gente ficou. Cheguei aqui no final, já fiz aqui as minhas 8 correntinhas. Eu fecho com um ponto baixíssimo aqui, ó. 1, 2, na terceira corrente, eu fecho com um ponto baixíssimo. Aí aqui eu dou uma corrente e já posso cortar esse fio e arrematar para a gente iniciar a nossa próxima volta. A nossa próxima volta eu vou trabalhar aqui com o fio na cor âmbar, a mesma cor que a gente fez aqui o nosso ponto puff. Começo aqui fazendo uma laçada inicial, um nozinho para prender o fio. Eu venho aqui, ó. Eu tenho esse ponto baixo aqui, então vou prender o fio aqui nele, pegando essa alça aqui também. Então eu prendo as duas juntas, fazendo um ponto baixo, dessa forma. Fiz o ponto baixo, eu vou fazer 6 correntes. 3, 4, 5, 6. 6 correntes, laço. E aqui a gente vai fazer o ponto pipoca aqui, ó. Dá uma afastadinha nesse pontinho aqui. Ó, dá uma afastada que dá pra fazer. Aí eu venho aqui e vou fazer 5 pontos altos. Faço 1, 2, 3, 4, 5. Fiz 5 pontos altos, venho aqui, ó, no meu primeiro ponto, puxo essa laçada aqui por dentro, formando o ponto pipoca. Vou fazer 6 correntes, 3, 4, 5, 6. 6 correntes, laço, vou fazer mais uma pipoca aqui, ó. Dá uma afastadinha nessa outra pipoca aqui pro lado e vou fazer 5 pontos altos. Aqui é bem apertadinho, mas dá pra fazer. 1, 2, 3, 4, 5. Olha, fiz mais 5 pontos altos, venho no primeiro ponto, puxo aqui a minha laçada e formo o ponto pipoca. Então, aqui o nosso motivo vai ficar dessa forma. Fiz o ponto pipoca, vou fazer 6 correntes. 3, 4, 5, 6. 6 correntes, venho aqui, ó, no pontinho baixo que a gente tem no verde e prendo essa alça aqui também, ó, fazendo um ponto baixo, pegando as duas alcinhas. Dessa forma aqui. Prendi com um ponto baixo, vou fazer 6 correntes. 3, 4, 5, 6. 6 correntes, laço e vou fazer aqui as minhas pipocas. Dou uma afastada aqui, ó, na minha pipoca e aqui eu vou fazer a minha primeira pipoca. Vou fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos altos, pego aqui, ó, no meu primeiro pontinho, puxo essa laçada aqui por dentro, formando aqui a nossa pipoca. Faço 6 correntes, 3, 4, 5, 6. 6 correntes, laço, dou uma afastada aqui também nessa outra pipoca aqui pro lado, olha. E vou fazer minha outra pipoca aqui, fazendo mais 5 pontos altos aqui dentro. Fiz aqui os 5 pontos altos, eu venho no primeiro ponto, puxo aqui a minha laçada por dentro, olha, formando aqui a nossa pipoca. Vai ficando dessa forma aqui. Aí faço 6 correntes, 3, 4, 5, 6. Venho aqui no meu pontinho baixo, pego o ponto baixo, abraçando essa alcinha aqui também, ó. Faço um ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar toda a volta dessa forma. Trabalhei aqui toda a volta da forma que eu falei pra vocês e olha como que a gente ficou. Chegando aqui no final, já fiz aqui as 6 correntes e eu vou fechar com um ponto baixíssimo nesse pontinho baixo aqui, ó, onde a gente iniciou.
fecho com ponto baixíssimo, dou uma corrente, vou cortar esse fio e arrematar ele para a gente iniciar a próxima volta. A nossa próxima e última volta, vou fazer aqui minha nozinha inicial, vou fazer aqui com fio na cor cru e venho aqui em qualquer alça dessa de 6 correntes. Eu venho aqui, ó, vou iniciar nessa aqui. Vou fazer um ponto baixo, puxar essa perninha aqui pra cá, um ponto baixo mais uma corrente que fica à altura de um ponto alto. Laço, aqui eu vou fazer mais 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fiz mais 6 pontos altos, contando com o ponto baixo e a corrente que a gente subiu, a gente fica com 7 pontos altos, certo? Agora, eu faço um ponto baixo aqui, ó, abraçando a minha pipoca. Ó, pego ela aqui por trás, abraçando ela, ó, dessa forma, e aí puxo o fio e aqui eu faço um ponto baixo, ficando dessa forma aqui. Fiz o ponto baixo, laço, venho aqui nessas 6 correntes que a gente tem entre uma pipoca e outra e vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz 7 pontos altos aqui também. Prendo aqui, ó, com um ponto baixo, abraçando a minha pipoca aqui por trás, faço um ponto baixo. Vai ficando dessa forma. Aí eu laço, aqui eu tenho essa outra alcinha aqui de 6 correntes e eu vou fazer 7 pontos altos também. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fiz 7 pontos altos também. Agora, a gente vai prender aqui, ó. Eu tenho esses 7 pontos altos, uma corrente, mais 7 pontos altos. Então, eu venho aqui, ó, nessa uma correntinha, pegando essa correntinha aqui e esse ponto baixo aqui atrás. Então, venho nele aqui pela frente e pego também o ponto baixo, ó, prendendo os dois, unindo os dois. E aí, faço um ponto baixo, ficando dessa forma aqui. Fiz o ponto baixo, laço e já venho aqui, ó, para a próxima corrente, próxima alcinha de 6 correntes. E aqui eu vou fazer 7 pontos altos. Fiz 7 pontos altos, faço um ponto baixo aqui, ó. Pego aqui a minha pipoca por trás, ó, e puxo o fio, faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, laço, vou fazer 7 pontos altos aqui também. Fiz os 7 pontos altos, pego aqui, faço um ponto baixo. Pegando aqui a minha pipoca por trás, faço um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, laço e vou fazer meus 7 pontos altos aqui na outra alcinha de 7 correntes. Fiz aqui os 7 pontos altos, agora eu cheguei aqui novamente, ó, no meu motivo, vou pegar aqui pela frente, nesse espaço de uma corrente, pego também esse pontinho baixo que eu tenho aqui atrás, olha, prendendo os dois. E aí, faço um ponto baixo. E aí, a gente vai ficando dessa forma aqui. Prendi com um ponto baixo, laço, já vou fazer novamente o meu próximo motivo. 7 pontos altos aqui nessa alcinha de 6 correntes. Então, vou fazer toda a volta dessa forma. Chegando aqui no final, eu retorno.
Trabalhei aqui, ó, toda a volta da forma que eu falei pra vocês. A gente ficou dessa forma. Chegando aqui no finalzinho, faço aqui, ó, venho aqui nesse motivo, no espaço de uma correntinha, prendendo aqui nesse ponto baixo que eu tenho aqui atrás. Pegando os dois, puxo o fio e aqui eu prendo com um ponto baixo. Ficando dessa forma. Prendi com um ponto baixo, eu só dou uma alongada aqui nessa laçada. Vou cortar o fio pra gente fazer aqui o nosso acabamento. Olha, cortei o fio com agulha de tapeceiro. Com a agulha de tapeceiro aqui, ó, já inseri aqui na agulha, a gente vem aqui. Aqui eu tenho o ponto baixo e tenho a correntinha. Eu venho nessas duas alcinhas que já pertencem ao segundo ponto aqui, de trás para frente, dessa forma, e puxo esse fio aqui para frente, ó, e dou uma ajustada para ele juntar aqui. Volto nesse ponto baixo aqui que a gente prendeu, pegando essas duas alcinhas dele aqui, ó, e vou passar aqui por dentro desse primeiro ponto, ó, por dentro desse primeiro ponto, levando ele aqui para trás. Aqui eu posso trazer ele aqui para trás desse fio, ó. Trouxe aqui para trás e o nosso acabamento fica bem feitinho, olha como que fica. Aqui você pode dar uma ajustadazinha, ó, puxa o fio e dá mais uma puxada aqui e fica dessa forma aqui o nosso acabamento. Aqui atrás a gente já trouxe ele mais ou menos aqui no meio, vou passar aqui mais um. E aí eu coloco 3 perninhas para cada lado, a gente está trabalhando com o fio número 6. Passo uma delas aqui no outro pontinho pra gente fazer aqui um nó. Dou o primeiro nozinho não muito apertado para não repuxar aqui a minha peça. E aí dou mais 2 bem apertadinho. Todos os meus arremates eu faço dessa forma. Fiz aqui 3 nozinhos, posso cortar aqui esse fio. E aí está finalizado aqui o nosso tapetinho. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês reproduzam muito, que vocês façam muito. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, compartilha com mais pessoas, eu ficarei muito grata por isso. Então é isso, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.